Hoje, quinta-feira, 10 de julho, às 17h36 do horário de Brasília, no grau 18 do signo de Capricórnio, nós vamos ter ali uma lua cheia. E é sobre isso que eu quero falar. Ela não é uma lua cheia qualquer, ela vai trazer alguns aspectos tensos, mas ao mesmo tempo grandes oportunidades com esses aspectos tensos, tá? Mas antes de eu começar a falar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Ellen Reis Mourão, sou psicoterapeuta junguiana, astróloga e oraculista. Sejam muito bem-vindos ao canal, curtam, compartilhem, sigam para receber as notificações, onde eu faço vídeos semanais, né, sobre astrologia, sobre os aspectos simbólicos e arquetípicos. Eu também tenho outras redes sociais, como Instagram e TikTok, e eu tenho meu blog, Ellen Reis Mourão, psicoterapeuta junguiana. Bom, sejam bem-vindos e vamos falar sobre este assunto. Primeiro eu quero falar sobre o significado de uma lua cheia. Para a astrologia, a lua cheia é sempre uma oposição entre Sol e Lua. Nós temos o Sol atualmente no signo de Câncer e a Lua no signo de Capricórnio, tá? Então a gente tem uma oposição Sol e Lua. Nesse momento, a Lua recebe os raios do Sol. Ela se torna totalmente iluminada. A gente consegue ver a Lua numa certa plenitude no céu, porque ela está recebendo os raios solares no seu todo. Ainda em termos astrológicos, este é um momento de culminância, tá? Para os antigos, era o momento da colheita, tá? Onde as sementes que eram plantadas frutificavam na lua cheia e eles conseguiam ver o que tinha, foi o resultado das sementes plantadas na lua nova, tá? Então, momento de culminância, onde as sementes dão frutos da lua nova, que aconteceu no signo de Câncer em 25 de junho, tá? Na lua cheia, a lua cheia ela traz à superfície os resultados do que foi semeado. Então, o que você semeou ao longo da alunação canceriana podem ser coisas pequenas. Geralmente, os ciclos da lua são às vezes até muito sutis, né? Não que sejam ruins ou pequeno e não vai dar certo. Não, às vezes são sutis e todo mês a gente vive esses ciclos e a gente pode sempre estar plantando algo novo, né? Mas os resultados a gente costuma ver na lua cheia, tá? Aí a gente vai examinar, olhar e ficar claro pra gente o que a gente se a gente conseguiu realmente atingir os nossos objetivos e se não, o que a gente pode melhorar. É nesse momento, na lua cheia, que nós ficamos emocionalmente muito mexidos, né? Então tem pessoas que não dormem, tem insônia, a gente fica um pouco mais emocional, um pouco mais ansioso nesse período, porque a lua ela está recebendo força, então o nosso emocional pode ficar bem mexido. Eu vou falar um pouquinho agora de Capricórnio e do eixo Câncer-Capricórnio. O eixo Câncer-Capricórnio representa família, mundo íntimo, intimidade, família, e Capricórnio, mundo externo, trabalho, realização no mundo. É mundo interno, Câncer, Capricórnio, mundo externo. Câncer tem a ver com a intimidade, né? Pessoas que têm fortes influências de Câncer, fortes influências de uma casa 4, são muito reservados, porque eles fazem muita questão de preservar a sua intimidade, a sua casa, o seu lar. E Capricórnio tem a ver com a realização no mundo, com as nossas ambições, né? Com o trabalho, com a carreira. Então a gente está aqui dentro do eixo vida familiar, casa e trabalho, tá? Carreira. Em Capricórnio, a gente tem o compromisso, as estruturas, a disciplina, o crescimento, a ambição e tudo que se refere a longo prazo, tá? Tudo que a gente constrói, que demora, porém que tem uma base muito sólida, tá?
Capricórnio é regido por Saturno, e eu quero falar da situação de Saturno nessa lua cheia, tá? Porque como que eu vejo essa lua cheia? Eu vejo uma lua cheia um tantinho complicada, mas que traz grandes oportunidades, tá? Uma lua cheia em Capricórnio, ela vai fazer com que a gente observe é a, os nossos objetivos de longo prazo, os nossos planos, as nossas metas, né? Isso tem tudo a ver com o Capricórnio. Se essas metas realmente são possíveis de serem alcançadas. Se a gente teve disciplina, se a gente está tendo disciplina, comprometimento, se a gente está tendo isso para alcançar os nossos resultados ou não, tá? Mas vamos falar um pouquinho da situação do regente dessa lua. É Saturno. Saturno está em Áries, que já não é uma posição muito confortável para Saturno, em conjunção com Netuno retrógrado, tá? Saturno está em Áries, a simbologia é basicamente o seguinte: Saturno está tentando dar forma, tá? Dar um alicerce para algo novo. Áries é o início, a centelha divina que dá início à vida, tá? Só que ele tá numa conjunção com Netuno. O que isso significa? Netuno, pense no deus dos mares, tá? Imaginem uma grande onda passando. Você tá lá construindo o seu castelinho na areia e vê uma grande onda e leva o teu castelinho na areia. Então é basicamente isso. Vamos imaginar que você tem projetos, você tem metas. Essa lua cheia vai ficar nítido e claro aquilo que tem uma raiz, que tem uma estrutura, que tem uma fundação. Quando você constrói um prédio, você precisa das fundações fortes, senão ele cai, né? Aquilo que tem solidez, boas raízes, boas fundações e estrutura permanece. Então, a onda ela pode vir e não levar esse seu projeto. Mas se não tiver uma base sólida, vai levar, tá? Então, vamos pensar que essa é uma lua que nos convida a observar e amadurecer as coisas relacionadas aos fins. Então, assim, Netuno rege peixes. E tem muita conexão com a casa 12, que é uma casa de finalizações, né? De diluição. De fim, Netuno tem a ver com a diluição. Aceitar aquilo que não tinha base sólida, tá? Aceitar que aquilo foi uma ilusão. Porém, tem outras coisas aí envolvidas. De repente, você pode diluir algo que você investiu muito tempo, que você investiu tempo, emocional, dinheiro, energia e acabou, né? Que você acreditou, Netuno, que tem a ver com essas ilusões, que era uma coisa que te estrutura, mas não tem. Como o Sol ele está em Câncer, é um bom momento para a gente olhar e observar, e vai ficar claro que é Sol, ele ilumina as nossas raízes, né? Você tem raízes sólidas, né? As suas raízes são nutritivas, você nutre as suas raízes, você nutre o seu mundo interno. É um chamado para olhar também para o mundo interno. A Lua rege Câncer. Para o mundo interno, se você tem nutrição emocional e bagagem emocional suficientes, nutritivas, para dar conta, né, dos seus projetos e do seu crescimento, tá? Então a gente vai observar aquilo que a gente acreditava que tinha alicerces reais, mas que eram ilusões, tá? Até porque Netuno retrógrado está fazendo uma revisão das ilusões e das fantasias. Então a gente tem, eu coloco essa alunação, com essa lua cheia, como um confronto entre realidade e ilusão. Até porque Saturno, que é o regente, além da conjunção com Netuno, está fazendo uma quadratura com Júpiter em Câncer. Perdão, uma quadratura, desculpa, com Júpiter em Câncer. Saturno em Áries, Júpiter em Câncer.
Então a gente vai confrontar com as ilusões, Netuno, e com a nossa mania de grandeza. A gente vai ter que regular esse sonho aí, tá? Com o exagero jupiteriano. Pera, não era tudo isso, tá? Júpiter em quadratura vai falar assim: ah, é isso mesmo, vai estar tudo certo. E Saturno vai falar: querido, vamos dar um pezinho no chão, vai revelar verdades, né? Saturno em Áries fala de estruturar e dar forma a algo novo, mas ele também fala de amadurecer o nosso ego, nosso eu. Então fica claro se você não está indo com muito sede ao pote, porque Áries é impulsivo, então talvez você esteja indo com muita sede ao pote. Você está sendo impulsivo demais. Você não está dando tempo para as coisas tomarem forma, você já quer tirar o bolo não cozido de dentro do forno, você não tem pressa, tá? Então, aquilo que você está tendo pressa demais vai ser confrontado nesse momento. O que não se construiu ali sobre uma verdade mais profunda, né? A Câncer tem a ver com a casa 4, com quem a gente é de fato, lá no fundo, tá? Eu tenho um vídeo sobre a casa 4, eu vou deixar para vocês aqui na descrição o link para esse vídeo, para vocês entenderem melhor a casa 4. Então, aquilo que não tem a ver com você lá no fundo da sua alma vai desmanchar, né? O que não é ruim, tá? Porque o que realmente tem a ver com a sua alma, Câncer, tem a ver, é uma estrutura que tem a ver com você, com a sua verdade mais profunda, vai se manter. Então, um grande teste de fogo, tá? E aí cabem algumas reflexões nesse momento, antes de começar a lua cheia. O que você construiu, né? O que você construiu até então? Observa isso. E como? Se deu sob ilusões, sobre infantilidades, que vai ter um confronto com a nossa criança interior também, sobre um ego, até porque nós vamos ser confrontados, o ego vai ser muito confrontado aqui. Se foi só um desejo egóico e eu quero porque eu quero porque eu quero, ou se realmente tem a ver com a sua alma. Por que a gente vai ser confrontado, esse ego? Por quê? O Saturno, né? Essa lua cheia em Capricórnio tá fazendo um sextil bacana com o nó do norte em Peixes, tá? E o sextil sempre é um aspecto fluente. Então, o nó do norte tem a ver com destino, vou colocar assim, né? Dessa forma, para vocês entenderem. Para onde a gente tem que ir. Em termos de processo de individuação, tem a ver com deixar o ego para trás. Muito do nosso processo de individuação nossos desejos egóicos precisam se alinhar com o self. Então, tem desejos que não são para nós, que o self quer algo muito maior. Então, tudo que for levado pelas ondas de Netuno e de Peixes nesse período, essa época, vamos dizer que é um livramento, tá? Talvez agora, né? Porque Saturno está em Áries, eu quero agora, porque eu quero agora, você não entenda, mas mais para frente você entenda. Saturno é o senhor do tempo, né? Então observa se você não está perdendo tempo com aquilo que não tem a ver com você de fato, né? Que não tem a ver com a sua verdade muito mais profunda, tá? Então, coisas que não vão servir para o nosso crescimento, pode ser que a gente bata o pezinho, que a gente fique chateado com isso, né? Vai se esgotar, vai chegar o tempo do fim, né? Saturno tem a ver com a foice, com cortar, ok? Então, pense e reflita sobre as estruturas que você construiu até agora. Eu acho que vai ter muitas das questões ligadas a trabalho, carreira e projetos, tá? Eu já falo mais sobre isso. Mas todas essas estruturas, carreira, projetos, trabalho, que não acolhe quem você é, tá? Câncer. Então, é um convite para a gente olhar também para aquilo que
a gente acolhe, que nos acolhe, tá? Acolhe a tua alma, né? Que você se esforça, mas que tem a ver com você, tá? Então a gente vai ver tudo aquilo que a gente se esforçou e que não levou a lugar nenhum. Então esse pode ser um grande momento de decepção. Eu fiz, sei lá, pode ser um relacionamento, pode ser um trabalho. Eu acho que tem mais a ver com o trabalho, já vou falar, peraí que eu já chego lá. Mas vai ser um confronto do tipo, eu fiz, investi. Para quê? Para nada. Vai ser mais ou menos esse confronto. Claro que aquilo que você investiu tempo e que realmente tinha a ver com você, vai ficar, tá? Por que eu falo isso de trabalho? Porque Saturno está em Áries e o regente de Áries, Marte, está em Virgem, que é outro signo de terra, né? Então a lua cheia em Capricórnio com o Marte em Virgem, a gente está falando de trabalho, de carreira, de vida prática, tá? Então tem a ver com essa questão do Marte fazendo também esse trígono com a Lua. 2 signos de terra, né? Daquilo que eu trabalhei, daquilo que eu investi meu tempo, a minha rotina, minha organização, meu autoaprimoramento, tá? Tem a ver com isso, com o trabalho, com as alianças que você fez de trabalho, de projetos, com alianças, parcerias que você fez com você mesmo. Tá? Então, eu acho que vai bem para essa questão de carreira, tá? De trabalho, daquilo que eu quero construir. Além disso, nesse céu, a gente tem uma Vênus conjunta a Urano em Gêmeos, tá? Não tá fazendo aspectos aqui, porém, tá? A gente tem uma conjunção, né? Urano acabou de estrear em Gêmeos. E essa conjunção também vai trazer algumas mudanças ligadas a relações, a relacionamentos, a dinheiro também, tá? Mas de que forma? Revolucionando, mudando, tá? E isso pode ficar claro agora nessa lua cheia. Por quê? Vênus e Urano em Gêmeos vai pedir leveza. Leveza e liberdade, que é Urano. Então, assim, observa seus relacionamentos, os seus afetos, tá? As relações que não trazem liberdade podem sofrer um abalo aqui, tá? Ou romperem, tá? Porque o abrupto, né, Urano. Então, assim, as relações precisam ser leves, com mais liberdade para o outro ir e vir, para você ir e vir, né? Pergunte, você é livre mesmo? Ou você depende desse relacionamento? Você deixa o seu parceiro, sua parceira, seu amor, sua amora ser livre? Ou você quer prender para uma dependência, uma codependência, seja lá o que for? É o momento da leveza, da conversa franca sobre os seus desejos, o que você espera das suas parcerias. E em termos de trabalho, de dinheiro, porque Vênus rege touro também, as mudanças e a leveza também que você tem que fazer e de repente flexibilizar. De repente você está indo para um caminho e você está teimando naquele caminho. E Gêmeos fala de 2, dual, de flexibilidade. Poxa, que tal eu mudar o meu projeto assim? Que tal eu mudar de trabalho? Ou que tal eu abrir uma nova frente? Gêmeos, ok? Além disso, Plutão está fazendo um sextil com Saturno e Netuno, que é muito positivo, né? Plutão está em Aquário, Saturno, Netuno em Áries, tá? Então a gente já faz. Então, tudo que findar, tudo que for levado pelas águas netunianas, tem um propósito maior, tem uma transformação mais profunda, tem a ver com o nosso inconsciente, Plutão, tá? E que leva para uma cura. E é o que eu digo, talvez nesse momento, nessa alunação, dessa semana, né, dessa alunação, dessa lua cheia, a gente se sinta muito frustrado, a gente se sinta triste, chateados, porque a gente queria para agora, e eu acredito que a gente só vai entender daqui a algum tempo,
que, poxa, realmente isso não era para mim, ok? Com essa configuração Capricórnio, Áries, Saturno, eu acredito que essa alunação tem o seguinte recado, que a gente tem que ter coragem. Áries, coragem para deixar ir o que não tem raiz, que realmente se construiu na areia da praia, né? E o que não nos nutre, o que não tem a ver com a gente, tá? E coragem para sustentar o que vai ficar, né? Coragem para construir algo novo, que pode ser que leve muita coisa, mas também coragem para sustentar o que fica, para bancar isso, né? Pessoal, eu vou ficar por aqui, peço desculpas, eu tô um pouquinho constipada aqui, peço desculpas, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.